Legal. Bem, pessoal, antes de mais nada, sejam bem-vindos e bem-vindas. Queria agradecer enormemente aqui a presença de todo mundo e as pessoas que estão acessando e entrando aqui. Agradecer especialmente ao meu querido Rafael Fácio, minha querida Virgínia Bracarense, pelo tempo e disponibilidade para estar aqui hoje. E agradeço aí sempre por levar as coisas aí sempre na esportiva e na diversão, tá? Agradeço de verdade. Bem, pessoal, só para a agenda de hoje, vão ser 5 minutinhos de contexto. Na verdade, isso aqui já está sendo 5 minutinhos. Depois eu vou passar a palavra para o Rafael e para a Virgínia. Depois a gente abre com perguntas e bate-papo. Então, nesses 40 minutos aí, tanto o Rafael como a Virgínia vão fazer uma apresentação, trazendo as histórias, os casos que eles vivenciaram, os erros, os tropeços que eles passaram. E depois a gente encerra o dia de hoje aí. Eu trago um pouquinho os próximos passos aí, os próximos encontros que vão acontecer. Eu vou pedir, por gentileza, só os nossos combinados aqui antes de começar, tá? Sempre quando pedir, por gentileza, para desligar o microfone, tá? E só ligar quando for falar, tá? Então, também fiquem à vontade aí para trazer perguntas. Vou sugerir que a gente comece a fazer as perguntas mesmo depois que tiver as duas apresentações, porque a gente já compila tudo de uma única vez, aí acho que começa a fluir realmente um papo e a gente não tem mais intervenções. Pedir, por gentileza, que tem que usar a mãozinha aí do próprio Google Meets, ele já utiliza aí essa ferramenta e a gente consegue ter um processo bastante democrático e aí uma filinha aí para quem quiser ir apresentando. Pedir, por gentileza, também ser conciso nas falas, tá? Justamente para dar oportunidade para todo mundo falar. E, por fim, como eu falei, os encontros são registrados, né? Até para disseminar, fazer toda essa gestão de conhecimento em relação ao encontro, tá bom? E, pessoal, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para Virgínia começar o encontro de hoje, para apresentar e falar. E aí, Virgínia, é com você, tá? Muito obrigado aí. Obrigada, Felipe. Boa tarde para todo mundo. Primeiro, só agradecer, né, o convite, a oportunidade de estar aqui batendo esse papo com vocês. Também muito bom estar aqui com o querido Rafael, que a gente já vem, né, Rafa, cada vez interagindo mais, trocando umas figurinhas aí. Eu vou tentar, assim, não trouxe uma apresentação, né, bem para a gente mesmo nessa parte do bate-papo, e vamos falar de erro e de falha. Engraçado falar sobre isso em compras públicas, né, que é a área onde eu trabalho e tenho a minha trajetória aí. Então, quem eu sou, o que eu faço, né? Como é que eu vim parar aqui como é que o Felipe veio me convidar para falar de erro em compra pública? Então, eu sou especialista em políticas públicas e gestão governamental, né? Sou da carreira aí do governo federal. Estive atuando boa parte da minha trajetória em compras públicas, desde ali de 2005, 2006, propriamente. No governo federal fiquei 8 anos e agora estou cedida para o estado de Minas. E tive a oportunidade de trabalhar com a criação da central de compras e o desenvolvimento de projetos aí que a gente fala que são inovadores, né, em compras públicas. E aí, nada mais que falar em errar em compras do que quando você está tentando fazer diferente, né? E eu separei aqui para a gente conversar um pouquinho dois momentos e dois projetos que são bem emblemáticos e em termos assim daquilo que deu errado, o que a gente pode hoje refletir para fazer diferente, quais foram os aprendizados que eu tirei dessas experiências, né? Como uma boa mineira, eu brinco assim que esse evento é uma oportunidade de a gente falar assim, todo mundo só vê as pingas que a gente toma, não vê os tombos que a gente leva, né? Então vamos compartilhar os tombos que a gente foi levando ao longo desse caminho. E são dois projetos muito emblemáticos que foi desenhar e implementar um modelo de contratação de passagens aéreas para o governo federal. E eu vou falar um pouquinho para vocês de onde a gente saiu, para onde que a gente foi. E também o TaxGov, que foi o modelo de repensar a formatação do serviço de transporte, né? Mas antes de falar dos dois, só colocar aqui qual era o ambiente que a gente estava, né? Qual era a equipe que estava envolvida, que proporcionou pensar esses modelos, porque entender isso também é compreender o contexto do erro em que a gente estava inserido. Então, a Central de Compras ela foi uma unidade criada ali em 2014, que o objetivo dela era realmente promover essa centralização, a concentração de esforços para viabilizar serviços, contratação de materiais, né, de bens que eram de necessidades comuns ali entre os órgãos e entidades, mas também muito abrir um espaço propício com pessoas, com uma equipe técnica dedicada a repensar a forma como a administração faz contratação.
né? Porque a gente tem aí no dia a dia as áreas meio, que geralmente são as que estão ali dedicadas com a questão de compras públicas, apagar incêndio, né, gente? E vivendo aí conseguindo mais mesmo como que eu mantenho de pé a estrutura governamental, como que eu viabilizo insumos e subsídios para a realização de políticas públicas, geralmente correndo contra o tempo e tendo que lidar com as mais diversas intempéries aí. Então, você ter espaços que permitam você parar, refletir assim, como que a gente faz hoje e como que a gente pode fazer diferente, já começa aí um primeiro desafio, conseguir ter esses espaços. E a Central de Compras foi o espaço criado, né, com um desses propósitos e justamente permitiu, pegando esses dois cases aqui que eu trouxe para vocês. E aí o primeiro case, que ele começou a ser estudado, eu acho que aí a gente já falou do primeiro problema, né? Que foi o quê? Estudar a compra direta de passagem, uma unidade que estava sendo criada em 2014, e você ela nascia já estudando esse novo modelo. Então, você ainda não tinha uma equipe totalmente estruturada. Então, foi como se a gente falasse assim, eu tinha 2 projetos acontecendo simultaneamente. Montar uma nova estrutura, desenhar processos de como é que ela ia funcionar, sistemas, quem iam ser as pessoas que iam estar ali envolvidas, e, paralelamente, pensar um novo formato de contratação de passagem aérea, que não seria uma coisa trivial, né? Era lidar com um mercado difícil ali, um interlocutor bastante sensível dentro do governo federal. Então, você cria uma unidade em janeiro de 2014 e a compra direta de passagem ela vai ser implementada já em agosto de 2014. Então, tudo que a gente tinha que fazer, estudar, estava acontecendo para e passo, né? Então já é um primeiro ponto aí é o famoso trocar o pneu com o carro andando, né? Então você já estava tendo que fazer as duas coisas e ali já tinha uma certa dificuldade em termos de papéis, de prioridade, de como é que você conseguiria dar atenção para essas duas coisas que eram estruturantes, né? Quando a gente está falando de novo modelo. Segundo ponto, sensacional, né? Parar ali e pensar assim, vamos fazer uma nova modelagem do governo federal comprar passagem aérea. Já era um problema dentro do governo, o modelo de aquisição de passagem, a gente fazia contratação de agências de viagem, era algo que já tinham ali alguns questionamentos junto ao Tribunal de Contas, e aí eu estou trazendo para vocês assim, informações todas públicas, tá, gente? Né, e que brincam depois, até o pessoal lá do Tribunal de Contas brincam que com esses modelos que eu estou falando com vocês, eu virei um dos top 5 lá no Tribunal de Contas, de tanta reclamação, representação, questionamentos que surgiram nesses modelos, como é natural de qualquer mudança. Mas a passagem aérea, então, já era um tema assim, sensível, questionado, que reivindicava esse repensar. E aí nós já sim, a gente já ficava ali meio namorando, né? O modelo assim, por que eu estou contratando agência de viagem, sendo que nós temos aqui a própria, né, particular comprando diretamente da companhia aérea? Por que o governo federal, a administração, não consegue implementar um modelo desse? E aí teve um acórdão do Tribunal de Contas que saiu recomendando que a gente estudasse a compra direta de passagens. E aí, logicamente, já foi uma primeira aproximação que a gente fez ali com o tribunal de olho, né? A gente quer muito estudar, mas ter aí também o reforço com a recomendação do tribunal vai tornar o caminho mais fácil. Só que não, né? Que aí o que a gente foi ver? Assim, o estudo, a interlocução com as companhias aéreas, com as próprias agências de viagem, foi algo que demandou assim, uma articulação muito grande, mas aquele sangue no olho que estava de mudar, de ter que fazer, e tinha uma data para o modelo começar a rodar. Eu lembro até hoje, tinha que rodar em 28 de agosto de 2014. A primeira passagem tinha que ser emitida no novo modelo nessa data, né? Fez com que a gente tivesse o patrocínio, ótimo, só que também fez com que a gente atropelasse alguns passos. Um deles foi que a nossa alta administração na época falou assim, olha, preciso ficar mais batendo papo com o órgão de controle. Meu mundo, minhas regras, eu vou aqui, vocês já viram, juridicamente fica de pé, conseguimos fazer articulação com quem precisava? Vamos embora. Vamos tocar, vamos fazer, depois a gente responde aí, vê o que vai acontecer. Gente, fizemos, assim, né? Foi muito estudo, foi um modelo super estruturado, mas pecou nesse ponto que a gente poderia ter parado e feito mais articulações
com o órgão de controle nesse momento, assim. Não com essa perspectiva de, nossa, vou lá conversar para evitar algum tumulto, não, mas era realmente esclarecer mais a intenção, resgatar esse, então, acórdão que a gente tinha, mostrar quais eram os passos que a gente estava pretendendo dar, mostrar qual é o problema que a gente tinha e o que a solução estava pretendendo vir resolver. E também dialogar principalmente com esse mercado de agências de viagem, que é um mercado que veio se profissionalizando a fornecer para a administração, dialogar de uma forma mais estruturada. Acaba que o quê, né? Eu lembro que a gente estava ali, não que eu tenha perdido muita coisa no 7-1 do Brasil com a Alemanha, mas a gente passou o 7-1 respondendo mandado de segurança contra o modelo da passagem aérea, e foi ali, representação atrás de representação no Tribunal de Contas, era assim, a gente emitiu a primeira passagem, no dia seguinte tinha uma liminar mandando suspender o processo. E aí, como é que a administração a gente ia emitir passagem para os servidores viajarem? Aí corria e conseguia derrubar a liminar. Foram, assim, 7 mandados de segurança. Foi uma representação que ela, assim, se arrastou 3 anos no Tribunal de Contas até conseguir ter a resolução de mérito. E a gente teve que ir, assim, com um modelo funcionando, uma estrutura organizacional que estava, então, se fortalecendo, né? Trazendo mais pessoas, e ela se conhecendo, entendendo a sua forma de funcionar e fazendo essas defesas. Então, assim, o erro que eu posso colocar aqui foi queimar etapas e não utilizar esse canal de comunicação e interlocução, e que ele é riquíssimo e que a gente usou de aprendizado nessa outra experiência que eu vou falar para vocês um pouquinho, que foi o TaxGov, que foi seguir o mesmo caminho, pegou um problema, pensou modelos, né, como que eu podia agora trazer uma solução de transporte, agora não mais aéreo, mais terrestre, para deslocar os servidores, e aí a gente usou essa expertise. Bora lá conversar primeiro com o mercado de uma forma mais estruturada, vamos chamar mais atores, vamos lá bater na porta do Tribunal de Contas, vamos lá bater na porta da Controladoria Geral da União e vamos entender mais até do que a gente tem aí das metodologias ágeis, né? Enquadramento de problema, fazer aqui, identificar quem são as personas, qual é o valor que a gente está querendo entregar, mapear melhor os riscos, e vamos sim ter uma data de entrega, mas vamos tentar percorrer esse caminho dessa forma mais dialogada. Por quê? Porque, gente, a parte da passagem aérea, assim, chegou num ponto, eu estava até conversando com o pessoal hoje, assim, né? A gente tinha um advogado, assim, que ele fez o trabalho dele muito bem feito, assim, ele estava ali defendendo o cliente dele, que eram as agências de viagem. Mas foi uma relação tão desgastante. Eu até brinquei, escrevi lá, falei assim, olha, se não fosse essa pessoa, eu não seria a Virgínia que eu sou hoje, né? E talvez eu não seria essa pessoa que fala assim, olha, vamos lá, vamos interagir, vamos juntar atores diferentes, e vamos parar com esse estereótipo de que não dá para conversar com o mercado, que a administração tem que ter suas respostas. Se não fosse essa dor, né, e esses aprendizados, eu não estaria aqui nem fazendo as coisas como eu faço hoje e trazendo essa fala de como é importante esse espaço de interlocução. Então, eu acho que na passagem aérea, um aprendizado é esse que eu tiro, a importância que ela tem para mim é essa de vamos conversar, vamos trazer pessoas diferentes com visão diferente, vamos ouvir os lados que têm argumentos e propostas diferentes. Não quer dizer que com isso a gente vai evitar o conflito, não quer dizer que com isso a gente está ali para conseguir, né, caber fazer todos os interesses, que a gente sabe que vai ser uma escolha também, mas que faz sim o processo mais construtivo, colaborativo e mais compreensível para todos os envolvidos. Já no TaxGov, sensacional. Essa parte deu super certo dialogamos, teve ali representação no Tribunal de Contas, mas já foi um processo que se resolveu em 6 meses, né? Então, doeu muito menos, a gente conseguiu envolver mais representantes do mercado, conseguimos trabalhar essa parte da comunicação, de usar melhor os espaços de interlocução, de fazer reuniões mais estruturadas, né? Usar ali o que a legislação já nos traz, de consulta pública, fazer reuniões, chamar diferentes mercados, por entender justamente que se a gente tinha agora uma maior clareza do problema, como que abria-se um leque muito maior de atores com os quais a gente podia estar ali conversando.
Mas aí trouxe um aprendizado também interessante, porque, de novo, né, você tem isso, assim, entregou um negócio que deu resultado, deu frutos, a administração, a alta administração já espera que na próxima você entregue mais, vai mais rápido, ó, deu certo, né? Apesar de você falar assim, olha, chefe, nessa próxima, né, vamos fazer esse caminho, beleza. Deram o tempo da gente ir lá falar com o órgão de controle, mas querendo ou não, pau na máquina, né? Vamos lá, tem que conseguir sair. E aí o do TaxGov me marca muito, que a gente publicou o primeiro edital, assim, devia ter semanas que tinha sido publicada a lei no Distrito Federal, né? Porque transporte é regulamentação local, que falava sobre o transporte por aplicativo. E a nossa primeira versão do TaxGov, ela foi limitada para transporte via táxi, porque não tinha uma regulamentação no governo do Distrito Federal que pudesse ali os fornecedores de Uber 99, Cabify, que ainda estava aqui no Brasil à época, atender os requisitos mínimos jurídicos, né? E aí eu lembro que a gente até assim, ó, vamos embora, vai ser táxi mesmo, não dá para ser diferente. E aí conseguimos rodar o processo, teve esse processo no Tribunal de Contas, resolveu o mérito, e aí falou assim, ó, vocês não vão poder prorrogar o contrato de vocês, porque vocês fizeram assim, foi uma solução bem desenhada que trouxe eficiência para a administração, mas querendo ou não, limitou o mercado, limitou aqui só para táxi, vocês não poderiam ter feito isso. E o que ficou de aprendizado para mim, né, gente, assim, será que se a gente, assim, não vou falar esperar, porque até, assim, demorou mais de ano depois para o governo do Distrito Federal realmente regulamentar o transporte aplicativo, conseguir expedir licenças, definir um conjunto de requisitos que a gente não poderia ficar esperando para o projeto sair. Mas talvez se a gente tivesse pensado assim, alguma alteração normativa que deixasse o projeto, o processo um pouco mais redondo, que não desse o desespero que nos deu, que foi, eu não podia prorrogar um contrato, eu tive que fazer uma nova licitação, a licitação não ficou pronta a tempo, eu tive que fazer uma contratação emergencial, porque para quem não conhece de compras, né, contratação emergencial é você fazer sem licitação, sem disputa, escolher o fornecedor com quem você vai rodar aquela contratação e bancar aquela ausência, né, de concorrência. E aí a gente teve que contratar o Uber diretamente. E aí contratamos e rodamos. E o que foi o aprendizado, né? Eu não mudei uma vírgula no termo de referência que estava na licitação para ter que contratar o Uber. Então, isso foi um aprendizado bacana. Olha, ali no aperto, né? No erro, a gente conseguiu fazer a contratação, porque foram, entre mil aspas, né? Vou falar mais para ser simples a linguagem, flexibilizadas as exigências jurídicas, econômicas para fazer a contratação da Uber naquela época. Mas será que se a gente tivesse estressado um pouquinho mais a ideia, a gente não conseguiria ter feito, né, a licitação já com o mercado entendendo que dava para o Uber ter vindo disputar, que uma outra empresa de aplicativo também poderia? Mas, né, eu lembro de uma professora minha de sociologia ainda na faculdade que falava assim, gente, o se é uma partícula infeliz no nosso vocabulário, né? Porque, assim, se a minha mãe fosse homem, eu tinha 2 pais. Depois que a obra está pronta, não adianta você viver de si, né? E agora, o que eu vou fazer? Mas fica aquele bichinho, assim, na cabeça, assim, será que se a gente tivesse estressado mais o diálogo, esperado um pouquinho mais, segurado o projeto, ter exercitado mais com esses fornecedores a ideia de que era, dava sim para eles terem participado. Será que a gente não teria evitado esses altos e baixos? Então, eu acho que pensando aí, talvez fazer diferente, teria sido uma oportunidade. Mas, de novo, assim, eu acho que é bacana a gente fazer essa reflexão, mas eu acho que também a gente fez certo. Porque se não tivesse feito naquele momento, naquela janela de oportunidade, mesmo fazendo só para o táxi, a gente não teria dado espaço. Se a passagem aérea também a gente tivesse feito tantas discussões e interlocuções com o órgão de controle, a gente também não teria dado espaço. Então, assim, aquele cálculo do erro que a gente parou e fez assim, olha, quais eram os erros que estavam aparentes, que a gente conseguiria mitigar, a gente conseguiu ter uma clareza de se acontecer A, qual é a resposta que eu vou poder dar para aquilo, tentamos estressar ao máximo que estava dentro da nossa capacidade técnica, recorremos ao patrocinador, ao órgão jurídico,
depois com esse aprendizado aos órgãos de controle, no momento do TaxGov, e foi um passo consciente, né? E na parte de compras públicas, para eu também concluir um pouquinho aqui, para passar a palavra para o Rafael, acho que na parte das compras não foram modelos pequenos, foram modelos assim que a gente precisou testar muito grande, né? Falar que a gente fez uma compra direta, um TaxGov, numa licitação que já pegava quase 30 pastas da administração direta, isso não é um piloto, né? Isso é um projeto já definitivo, mas a gente conseguiu ir marcando ali os passos menores para conseguir voltar se desse um erro maior do que a gente estava esperando, tentou ter ali medidas de contingência, tentou ter pelo menos as válvulas de escape, assim, no nosso campo de visão, para que se precisasse acionar, desse tempo de fazer esses movimentos, né? Mas são aprendizados que ficam hoje também, que valer mais alguns diálogos, estressar um pouco mais algumas ideias, mas é esse aprendizado que eu acho que eu fico até pessoalmente mais e nas equipes que eu passo, né? Vamos chamar gente que pensa diferente, vamos chamar atores diferentes, vamos tentar usar métodos que não são convencionais da área de compras, da gente entender o problema, mapear atores, mapear riscos, tentar usar um pouco dessa parte do ágil, né, para tentar reduzir o impacto desse erro. Porque realmente falar em erro em compras não é algo que... Não são duas expressões que andam tão bem juntas, né? Elas não são muito amigas, muito simpáticas, mas a gente vem conseguindo abrir um pouco mais o espaço para falar disso, pelo menos falar de erro em compras públicas de um jeito que você agrida menos o agente público. Ainda gera medo, ainda gera temor, não é um assunto simples, não é um assunto tranquilo, mas pelo menos são experiências que deixam um pouquinho aí para os nossos colegas de... Para eu acertar, às vezes eu preciso dar esse primeiro passo e errar um pouquinho. E vamos lá que ao longo aqui da nossa conversa a gente explora um pouquinho mais essas possibilidades. Muitíssimo obrigado, Virgínia. Aí, por favor, já emendando, por favor, Rafael, tá contigo. Bem, pessoal, primeiro de tudo, boa noite para todos e para todas. Muito feliz aqui com o convite para a gente falar um pouco, tentar desmistificar um pouco desse pavor que a gente tem no setor público em relação ao erro, em relação ao fracasso, e como isso é tão importante, é tão essencial quando a gente fala de inovação, né? Essa fala da Virgínia agora foi excelente, sem saber da atuação pessoal aí da Virgínia nisso, pelo menos assim, já conhecia, sabia que ela tinha esse background em relação, por exemplo, ao TaxGov. Aqui em São Paulo, a gente usou a minuta que a Virgínia tanto batalhou, tanto discutiu lá com o advogado, no TCU e outros órgãos que tiveram impugnações relacionadas a isso. De certa forma, a gente foi beneficiado por esse trabalho dela. E na inovação, acho que tem um pouco disso, né? A gente precisa ter alguém que vai lá na frente, esse first mover tem um ônus muito grande, e isso acaba dificultando muito o primeiro passo no sentido de inovar, sobretudo dentro do setor público. A minha fala aqui, pessoal, ela pretende ser em breve também não vou usar uma apresentação como a Virgínia. Eu queria aproveitar aqui que estamos aqui com o Felipe, com o Gabriel, com um monte de gente que trabalha muito próximo do nosso IdeaGov, e tentar, de certa forma, dar uma olhada para o passado, sobretudo para o próprio PitGov, que foi o programa que antecedeu o IDEA, e que de onde a gente tirou muitas conclusões e muitas ilações também em relação ao programa do passado, para a gente construir isso no futuro. Para mim foi uma experiência bacana, porque eu nunca tinha feito uma reflexão assim mais estruturada em cima do PitGov, e eu queria compartilhar com vocês alguns aprendizados disso. Para tentar estruturar, eu queria fazer, então, uma introdução mais breve, falando por que eu acho que, para a gente que tem esse background, pelo menos do direito, o erro é uma coisa que buga tanto a nossa cabeça. Eu acho que isso é um ponto importante, porque eu acho que é uma premissa de muitos encontros desse tipo, e também do que eu vou falar na sequência. Depois, eu queria falar um pouquinho, não vou falar da estrutura, coisas que acho que vai se chover numa olhada aqui, falar de como funciona o PitGov, mas eu acho que tem alguns pontos do PitGov, pontos que a gente pode hoje, olhando para trás, classificar como negativos, da experiência e jamais das pessoas que participaram daquela primeira interação,
né? E que a gente pode tentar tirar alguns aprendizados. Eu vou concluir falando de 3 aprendizados que eu acho importantes, 3 aprendizados que eu acho que, de certa forma, a gente também pode colher aqui no IdeaGov, mas que acho que não são também restritos ao IdeaGov, eles vão ser, e tem muita pertinência também com os pontos que a Virgínia nos trouxe agora há pouco. Acho que tem bastante diálogo nessas linhas. Então, queria começar então com esse ponto de introdução, assim, falando do erro e da inovação como uma ponta, como uma coisa que puxa a outra, né? Foi bacana porque essa visão que mistura inovação e compra pública com inovação, é alguma coisa que vem, da experiência internacional, da experiência comparada. Por exemplo, se a gente for olhar a experiência do Chile, é fantástico olhar isso. O Laboratório de Governo do Chile tem uma agenda de desenvolver inovação em governo que passa pela inovação em compra pública. Pensar na inovação na compra pública, como disse a Virgínia, é um laboratório importante para treinar justamente essa questão do erro que a gente desenvolve na outra metade dessa agenda. Na metade que sai da inovação na compra pública e tenta entrar diretamente na compra pública de inovação. Eu estava fazendo aqui no projeto o vídeo, até o Felipe me ajudou aqui a conseguir contato com o Laboratório de Governo do Chile. Eu conversei na época com a diretora da Chile Compra, que seria hoje, enfim, a autoridade máxima aqui da parte de licitações aqui do Brasil, para ser o análogo, né? E ela me falou muito disso. Tentar colocar inovação no dia a dia, da área meio, da forma como o cara que é o gestor, por exemplo, de contratos, trabalha e a forma com a qual ele se relaciona com o privado, com outros órgãos públicos, é essencial, se eu colocar inovação assim, nesse processo de contratação pública, para o cara poder pensar depois em comprar inovação, em fazer a compra pública de inovação. Sem saber, a Virgínia trouxe aqui 2 grandes inovações em compras públicas. E esse segundo nosso programa, o PitGov, pretendeu ser um programa de compra pública de inovação em alguma medida. Em alguma medida, o PitGov foi bem sucedido, em outra, não foi. A ideia principal ali do PitGov era tentar estreitar a relação do Estado com startups. Esse era o discurso que se vendia na época. Eu já era procurador em 2015, a gente teve na linha do tempo uma segunda edição do PitGov 2.0 em 2017, e depois, em 2018, quase uma terceira edição, porque foi feito na Sabesp. Então, o PitSabesp, de certa forma, bebe um pouco dessa fonte do PitGov. A gente já vai tratar um pouquinho disso. Mas um ponto que eu acho que inspirou muito, e até foi o motivo pelo qual eu acabei sendo envolvido, sem trabalhar na época com inovação, coordenando a área de compra pública que a gente tinha aqui na Procuradoria, a gente entra no PitGov porque tinha um obstáculo muito grande relacionado à contratação que ia ser decorrente. A gente tinha uma falha de discurso aqui. O governo vendendo um programa de compra pública de inovação que não conseguia garantir, em alguma medida, juridicamente, a etapa da compra pública. Já começa por aí. E isso gerava também um erro muito grande, o medo do erro, né? Em tentar, por exemplo, contornar pontos, às vezes, da própria legislação. A Virgínia trouxe aqui um pouco, né, essa reflexão também, né? Como esse campo da compra pública acaba sendo um campo pouco propenso assim, para você pensar em erro, porque ao mesmo tempo que é um campo que tem muita área para você pensar em inovações, é um campo que sofre uma grande incidência do controle que tende a penalizar o gestor público. Isso respinga até nos advogados públicos também. Mas no gestor, pensando em compras públicas em geral, a gente tem uma experiência bastante penalizadora de alguns gestores. Isso é menos verdade. Isso costuma ser mais verdade nas cortes estaduais e municipais, porque tendem a fazer uma aplicação às vezes um pouco mais draconiana, do que no TCU. A boa notícia é que o TCU inspira as cortes estaduais. E as cortes municipais, por exemplo, no caso, o município de São Paulo tem seu próprio TCM, né, uma exceção. Mas essa aplicação é boa na medida que o TCU já tem evoluído cada vez mais de pensar num controle que tende a ser menos um controle de meios e mais um controle de resultados. Isso tem um efeito positivo e radiador para a administração que é muito relevante. Agora, se a gente for olhar para a legislação, para a letra fria,
Por mais que a gente tenha boas notícias, talvez vindas do controle externo, em alguma medida, um pouco menos, mas também do controle interno, eu acho que a gente ainda tem motivos para se preocupar. Se a gente for olhar o artigo 73 da nova lei de licitações, a 1473, todo mundo tem falado nela, né? A gente tem ali, de novo, um dispositivo que mostra responsabilidade solidária do gestor público pelos prejuízos, inclusive com o contratado respondendo solidariamente pelos prejuízos que ele vier a causar para a administração como um todo. Lógico que, assim, regras de responsabilização precisam existir, regras como essas são necessárias. Mas regras como essa, e que ampliam muito o espectro e dão muita amplitude, muita subjetividade para quais tipos de coisa o servidor pode eventualmente vir a responder com o próprio patrimônio, a gente fala, né, Virgínia, com o CPF, né, acabam desestimulando muito que esse gestor assuma isso, que esse gestor tome um passo adiante. E eu estou falando isso porque isso aconteceu no Pitgov. Aconteceu no Pitgov de forma muito clara. E aqui, já um primeiro ponto, característica do programa, dos programas, né? PIT1, PIT2 e PIT Sabesp, e que, de certa forma, a gente já vê hoje também, de alguma medida, uma ideia. Essas licitações, esses chamamentos, essas chamadas públicas, elas eram feitas por um órgão que tinha muito pouco envolvimento com a área afim, às vezes. Vou dar um exemplo. A gente tinha casos, por exemplo, de um desafio da Secretaria de Educação, que era trazido na época para o Pitgov. Você tinha o processo todo feito, o chamamento feito, empresas interessadas, propostas interessantes selecionadas, e aquilo tudo era embalado, bonitinho, entregue. Secretário de Educação, pode contratar. Formas novas de contratação, eficiência de você conseguir juntar o LE e o CRE ali na parte da contratação pública, faziam com que, obviamente, você não tivesse o mínimo estímulo para esse gestor, por mais que o problema fosse dele, e por mais que o desafio fosse da área dele, tivesse esse incentivo para romper essa tendência inercial a ficar calado. O segundo ponto, importante em relação a essa questão do erro, é que dentro desse medo de se responsabilizar, e agora eu vou falar até um pouco das próprias carreiras jurídicas. Às vezes o medo da gente se posicionar e ter que voltar atrás leva a uma cultura de inação. Isso ocorre nas procuradorias, isso não é segredo para ninguém. Se for segredo, é aquele segredo de polichinelo, todo mundo sabe. Temas novos em que você não tem certeza de como, por exemplo, o TCU, TCE, MP, outros órgãos vão se posicionar, fazem, às vezes, com que os próprios órgãos jurídicos tenham esse apego à inação, esse apego a não fornecer uma orientação que pode depois vir a se mudar, vir a se alterar. E esse medo vem muito desse medo de responsabilização. A gente registra mal as questões que são polêmicas, que são controversas. E a falta desse registro da polêmica expõe daqui a 5 anos, quando aquilo que fosse polêmico nesse momento talvez não seja mais, esse cara que não registrou, essa ausência de instrução processual, ou esse advogado, ou esse gestor, enfim, a gente está falando de uma categoria mais ampla aqui, há um eventual risco de ser responsabilizado por algo que nem sempre ele poderia, né, obviamente, assumir essa responsabilidade. Então, eu acho que um grande caminho que a gente tira desse primeiro ponto é a necessidade de pensar de forma, assim, quase fetichista numa instrução processual. Instrução processual é chato, instrução processual dá trabalho, instrução processual não é gostoso de fazer. Mas pensar numa via pragmática para que a gente consiga romper com esse paradigma de alienação, hoje no Brasil, considerando que a gente tem sistemas de controle e de direito, às vezes, que ajudam, parece ser a única via pragmática para a gente superar essa barreira. O segundo ponto que eu acho importante trazer aqui, pensando de novo na arquitetura do Pitgov, do 1.0, do 2.0, do PIT-Sabesp, é que a gente tinha ali um apego a uma única estrutura jurídica. Uma estrutura jurídica binária. Faço um chamamento para selecionar as propostas de solução inovadora e depois faço um convênio sem repasse de recursos para fazer o teste. Esse modelo, que foi inaugurado em 2015, foi iterado em 2017, teve uma pequena inovação em 2018 no PIT-Sabesp.
Até aproveitando o fato da Sabesp ser uma empresa estatal, se permitiu ali que esse convênio tivesse um dado fundamental, permitisse um repasse de recursos na linha de reembolso, limitado, claro, né, ao teste que ia ser realizado. De certa forma, apesar de uma mudança boa, positiva, a gente tem o mesmo modelo sendo iterado. E esse modelo iterado era um grande problema para o próprio programa que se vendia como um programa de compra pública. Essa primeira falha que a gente apontou lá atrás, né, essa dissociação entre o que o programa de fato consegue ser, pelas limitações que a legislação coloca, e o discurso pelo qual o programa é usado, às vezes vendido, pelo governo perante a sociedade, faz com que a gente chegue a criar até riscos reputacionais. Riscos que comprometem o próprio sucesso do programa. Não é segredo para ninguém, não é problema nenhum falar publicamente, que a relação entre o PitGov, o programa PitGov, e um parceiro técnico estratégico na época, que era a B Startups, se degenerou muito rapidamente no segundo programa por conta da dificuldade justamente de formalizar as contratações que geraram na primeira e na segunda edição. Isso é público, porque até é disputa judicial. Então, assim, para a gente ver o nível que esse desgaste acabou gerando. Mas isso também gera, ao meu ver, aprendizados e lições positivas. Se a gente for pensar de um ponto talvez positivo disso, é o fato de já no IdeaGov se ter incorporado e se sentir a necessidade de que a gestão do programa fosse técnica, profissional e independente do próprio governo. Esse eu acho que é um ponto de aprendizado institucional importante, e para quem pensa em inovação aberta, pensando em inovação aberta do ponto de vista mais teórico que a gente consiga ser, pensando aqui na ideia de fato ter troca e de fluxos de conhecimento de quem está fora do governo por quem está dentro, ter alguém externo e independente fazendo essa gestão parece ser uma premissa absolutamente necessária, inafastável, importante. Então eu acho que esse é um ponto de aprendizado que acaba sendo incorporado e que precisa talvez ser iterado e evoluído também em outros pontos. Mais um ponto. O PitGov teve aí dificuldades, como a gente mencionou, muito marcantes quanto à etapa de contratação. Gabriel e eu, a gente está preparando um texto lá para o André Howe sobre pregão, sobre inovação no pregão, que a gente vai falar, inclusive, de um caso que o próprio Gabriel, junto com o Edu Spanol, tem até um texto muito bacana, explorando e deixando isso com mais detalhes, destrinchando isso um pouco mais, que é o caso dentro do PitGov, do Poupinha, o assistente virtual do Poupatempo, né? Teve uma startup chamada Nama, que aparentemente venceu ali o chamamento público feito na época. Depois a gente conta a história inteira, né? Fazer propaganda antecipada, né? Do nosso artigo, que um dia sai, né, Gabriel? Vamos rezar aqui, que um dia vai sair. Mas, enfim, de toda forma, é um caso que é emblemático. Uma contratação que, primeiro, né, uma proposta que veio num chamamento, uma ideia fantástica, genial, para melhorar a gestão do Poupatempo. Se tenta fazer um pregão que não dá certo, vem a Prodesp, e começa a desenvolver, faz o pregão ela, vem o mandado de segurança, suspende, tira, põe, deixa ficar, uma confusão infindável que gera um desgaste para o próprio programa como um todo. Esse tipo de lição, que a gente, logicamente, não pode atribuir às pessoas lá de trás do PitGov, acho que a ideia não é essa e nunca foi, mas é mostrar que talvez isso tenha que gerar um aprendizado adicional quanto à nossa necessidade de rever as formas de contratação. Se aquele modelo binário, chamada, chamamento e convênio ou alternativa, foi melhorada no IdeaGov, no sentido de que a gente consegue agora pensar em outros instrumentos e outras formas da gente formalizar essa contratação, com um pouco mais de flexibilidade para se definir, a gente precisa dar um passo definitivo para frente e incorporar o marco legal de startups, essa é uma defesa que eu já fiz, já falei, todo mundo já sabe o que eu faço, para a gente, de fato, conseguir romper essa barreira reputacional que o programa lá atrás no PitGov gerou e que pode vir a se repetir no IDEA se a gente não conseguir virar essa página. O Marco Legal Startup não é o tema aqui hoje, né? Mas ele tem uma arquitetura muito parecida com o PitGov, lá de trás, e com a ideia, na medida em que a gente veicula um desafio, um problema em forma de desafio, e recebe do setor privado
no melhor estilo que a inovação aberta aqui coloca, que funciona, para que a gente receba propostas de solução inovadora e incorpore dentro do setor. O marco legal permite você fazer teste, veicular meta de forma clara, com critérios objetivos e remunerar esse teste. E ainda permitir, numa terceira fase, depois do CPSI, você contratar num tempo e numa escala com valores limitados, o que vai ser, obviamente, trazido. Então, para terminar aqui, eu acho que um terceiro passo que a gente precisa fazer é, de fato, mexer nessa arquitetura. Isso tudo que eu falei traz uma premissa muito importante. Uma premissa que se aplica aos programas do PIT, Gov, Sabesp e também agora o IDEA. E que eu acho que pode ser uma cola que une um pouco desses aprendizados que eu quis trazer aqui. O Glauco Arbix, quando fez aquele estudo fantástico que é o MOBIT, junto com a SEBRAP, junto com o IEA, um relatório muito bacana, trouxe ali alguns pontos muito legais sobre como as políticas de inovação funcionam ou deixam de funcionar no Brasil e fora do Brasil. E um dos pontos mais bacanas, uma das recomendações formais daquele relatório, é que você não consegue, ou melhor, os países que conseguiram inovar, todos eles tinham alguns pontos em comum. E um deles é que você tinha o primeiro escalão sentado na mesa para discutir inovação. Essa necessidade de ter alinhamento do primeiro escalão é importante, por 3 problemas. Primeiro, você vai lidar, na área de inovação, com um monte de competências que não estão atribuídas expressamente na legislação. E aí, eu, Virgínia, aqui, nós que somos, né, escalão mão na massa do governo, né, Virgínia? A gente vai ficar batendo cabeça aqui para saber, por exemplo, de quem é a competência no Estado para otorgar licenciamento de uso de marca. Nem o governador sabe. Então, precisa ter o primeiro escalão, porque isso ajuda. Se escalar para cima a competência, às vezes você resolve um problema. 2, incertezas na alocação de recursos orçamentários. Esse é o segundo aprendizado importante. Esse alinhamento é um alinhamento essencialmente político. Por mais que a gente gostaria, e todo mundo que é concursado sempre preza para que isso seja uma decisão técnica, a gente sabe que tem um componente político fundamental nessa decisão. E até resguardado até pela Constituição. Decisão do orçamento é uma decisão política, sobretudo. Ter o primeiro escalão é importante para que a gente não consiga ter uma frustração que gera problemas reputacionais, quando lá na frente você não vai ter recurso para fazer uma contratação importante. E o terceiro ponto, para encerrar, é a necessidade importante de você ter o envolvimento das áreas envolvidas dentro do processo. Isso não é só ter as secretarias envolvidas ou um fulano de cada secretaria. Você precisa ter o jurídico, a área de orçamento, quem vai fazer o TR. Você tem que fazer o pessoal que trabalha no processo de fase separada se juntar. A Virgínia já deixou claro que isso não é trivial, não é fácil. Em processo de inovação, isso é um desafio a mais. Mas eu acho que o saldo positivo que fica quando a gente olha tudo isso que passou é de mostrar que a gente tem capacidade de incorporar aprendizados institucionais lá de trás. Acho que esses pontos do PitBob, acho que eles são úteis para a gente que pensa, trabalha, milita, está todo dia discutindo ideia Gov, né? Mas eu acho que eles também são oportunidades muito importantes para a gente conseguir valorizar o percurso de quem precedeu a gente. Se a gente está nessas cadeiras hoje, vai vir lá na frente gente que vai sentar na nossa cadeira, qualquer que seja, e vai falar, ó, o Rafael errou, a Virgínia fez um monte de erro no ano passado. Então, assim, isso é importante. Isso não é um demérito para o Rafael que erra, para a Virgínia, para o Felipe, para o Gabriel, mas é uma condição importante para o aprendizado institucional e que a gente que está muito pouco acostumado a isso por aqui, acho que a gente tem que, de fato, partir para normalizar e incentivar isso como algo que precisa ser do dia a dia. Então, Felipe, devolvo aqui a palavra para você. Parabéns mais uma vez pela organização dessa série, para vocês todos, e obrigado mais uma vez pelo convite de estar aqui dividindo o espaço com a minha companheira de desventuras em série, como eu coloquei lá no LinkedIn, com a Virgínia. Rafael, eu que agradeço aí pela sua fala, por toda a explanação. Justamente, Virgínia, muito obrigado também por toda a sua fala. E aí, pessoal, agora é com vocês aí. Deixo aqui aberto aí mais para um papo. Tragam perguntas, quem quiser também manda, coloca aqui no chat, ou pode levantar a mão, fazer qualquer pergunta aí para bater esse papo. A ideia realmente agora é explorar, discutir, refletir junto, tá bom? Então, é isso, pessoal. Tá com vocês aí agora.
Vou começar aqui trazendo um pouco de uma experiência de dia a dia que tá no limiar de um fail, assim, que traz um insumo que sempre que tem alguma conversa com o Rafael, com a Virgínia, com a Andréa, que eu vi que estava por aqui também, com todo mundo que tem se proposto a inovar em governo. Tem alguns, a gente tem enfrentado ali no IdeaGov, Felipe, André, que está aqui, o Bruno também, que esteve com a gente há muito tempo, uns desafios muito grandes de implementar projetos de inovação aberta dentro do governo, especificamente nesse 1 ano e meio de IdeaGov, do Programa de Inovação em Governo, na saúde, com o Butantan e com o HC. E dentro do HC, a gente tem o HC, maior hospital das clínicas da Faculdade de Medicina da USP, maior hospital da América Latina, tem ali acho que são 9 institutos, a gente já circulou por pelo menos 3 ou 4 deles, com projetos, e com níveis maiores e menores de complexidade, e aí principalmente complexidade organizacional, assim, de pessoas e áreas. E tem um projeto que, Felipe, a gente brinca muito que ele vai render, se não uma edição de FeioGov, pelo menos uma publicação assim valiosa. A gente está trabalhando todo dia num sprint assim absurdo, para que ele não seja um FeioGov, um caso de fail. Mas ele todos os erros que ele já teve nesse processo todo são aprendizados, como o Rafael falou. E é um projeto que é de UTI conectada, é um desafio imenso para conectar equipamentos de beira de leito, monitores, bombas de fusão, ventilador pulmonar, dentro de UTI Covid, no HC, no ICHC, que é o Instituto Central do HC, envolvendo 2 empresas concorrentes, num ambiente extremamente complexo e heterogêneo, de parque tecnológico heterogêneo, de equipes heterogêneas. Então, a gente tem que ficar mergulhando ali, fala uma hora com a farmácia, outra com a enfermagem, outra com os médicos, outra com a engenharia clínica, outra com a TI do ICHC, outra com a TI corporativa do hospital como um todo, gestores, a diretoria de UTIs. Então, tem dezenas de atores, dezenas de organizações. Tem uma coisa que a gente brinca que é quase o buraco negro dos ramais ali do HC, que a gente se vai entrando nos ramais. Assim. Eu queria até saber quantos ramais tem lá dentro, porque você vai, não, liga no ramal tal, liga no ramal tal. E, enfim, é um projeto extremamente complexo. A cada semana que a gente avança uma coisa, vem outra coisa. Agora apareceu um problema de antivírus num computador que travou o projeto de novo. Então, por que eu falo tudo isso? Porque a gente está aprendendo rapidamente também ali no Programa de Inovação do Governo, do IdeaGov, a importância de fazer um planejamento da pilotagem, uma preparação adequada antes de executar o projeto com uma empresa participante, e a importância de conseguir envolver e engajar os atores, ali, servidores, servidoras, gestores, equipes da ponta, todas as áreas que eu mencionei. E aí, para reduzir essa incerteza nos projetos que estão entrando agora com outros órgãos, a gente criou toda uma estrutura de planejamento de pilotagem com áreas, atendimento à área de pessoas, engajamento de pessoas, atendimento a regras, como o LGPD, que a gente está trocando muitos e-mails com o Rafael hoje em dia, e também de infraestrutura, no caso, principalmente infraestrutura de dados e servidores, etc., para segurança de dados, com um desafio específico que está rolando. E aí, isso, aprendendo rapidamente com esses erros que aconteceram com o HC, de não envolver todas as pessoas do começo, de não planejar o projeto, e também a inovação, ela comporta uma mudança muito, muito rápida de escopo. Então, o diagrama do projeto, ele muda de uma semana para outra e vai mudando sucessivamente. Então, tem muita incerteza, tem muita dificuldade entre os atores público e privado. E aí eu trago um pouco, quase por enquanto, um desabafo assim, desse projeto principal, que é o que tem mais dado trabalho e sido mais complexo, para ouvir vocês sobre esses 2 pontos de planejamento, que o Rafael até falou em instrução processual. Eu acho que vai muito nesse sentido de formalizar as etapas e facilitar a gestão de um processo como esse. E sobre o engajamento de pessoas. Assim, eu acho que a Virgínia eu queria ouvir um pouco a Virgínia também sobre o engajamento de pessoas no TaxiGov, muitas vezes a reação negativa a uma mudança,
A necessidade preciso falar com o superior, preciso falar com outro órgão, preciso conversar com não sei o quê. Você vai batendo de porta em porta, mergulhando nesses ramais. Eu acho que a Virginia podia trazer um pouco disso, e o Rafael também, sobre o Pitgov, certamente tem algumas experiências. Então, queria ouvi-lo sobre esses 2 pontos. Gabriel, você toca num ponto assim, né, que eu falo isso muito aqui na equipe que eu estou hoje no estado de Minas, né? A gente tenta conectar pessoas que são de setores diferentes, de estruturas diferentes, brigando ali para o pessoal funcionar numa lógica do matricial, mas a administração ainda tem essa resistência, né, das pessoas responderem a hierarquia, não é o meu superior. Então, como é que você consegue ir movimentando essa máquina? Então, esse teu relato me lembra muito como que a gente tinha esse desafio de conseguir realmente fazer as pessoas saírem da sua caixinha organizacional tradicional, né? E estabelecendo aí diálogos e construções em rede. E aí, realmente, a gente vai achando as pessoas mais empolgadas, né? Quase que você falando assim, aquela coisa meio do efeito gravitacional, né? Você vai junto a um grupinho, aí o povo vê, olha que legal, eles estão lá discutindo um negócio, aí vai juntando, né? O primeiro projeto dá certo, aí o segundo, não, realmente, eles não vão aqui destruir o meu espaço todo, esse pessoal até que faz um negócio que parece que dá certo, que facilita a minha vida. Então, é uma construção mais longo prazo. Essa primeira fala tua me lembra muito esse ponto. A outra é, assim, eu me recordo quando a gente começou a levar para dentro da central de compras a perspectiva de projeto, porque na área de compras, assim, pelo menos nas que eu passei, falar que você vai tratar uma compra como um projeto é um negócio que não faz muito sentido. Tipo, eu vou fazer diagnóstico, vou fazer análise de mercado, beleza. Agora a nova lei trouxe ali dentro, né, estudo técnico preliminar, que deixa isso tudo super evidente. Mas até então as pessoas associavam, igual o Rafael colocou, um processo, tipo, é tudo só instrucional, é tudo muito fechadinho, é o burocrático no pior sentido, né? Da expressão assim mesmo. E aí, a primeira vez que a gente chegava, falava assim, não, olha, vamos montar um cronograma, tem as etapas tais, e precisa ter o diálogo com fulano, com ciclano. O pessoal falava assim, nossa, mas não vai sair nunca, né, isso. Aí, quando a gente falou, então, a primeira vez, vamos usar uns métodos ágeis, eu falei, mas vai sair mais rápido? Eu falei, não, gente, ser ágil não quer dizer que vai sair mais rápido, a gente realmente conseguir ter interações. Então, foi todo uma dificuldade, um processo mesmo assim, quase da gente também ter que ir comunicando para o patrocinador, ele entendendo como que era importante a gente abrir esses espaços, que não era trabalhar numa lógica tão tradicional e comum da área de compras, né? Então, tua fala me lembra muito isso, assim, essa necessidade desse quase de um engajamento, a gente tem que vender realmente a lógica para cima. A outra que me lembra muito, que no TaxGov a gente teve episódios, acho que a Isabela não está aqui mais, a Isabela Gebrin tinha entrado aqui, era da nossa equipe lá, da Central de Compras que implantou o TaxGov. Gente, eu acho que nós fomos as pessoas mais, assim, mal faladas na esplanada, sabe? Todo mundo queria pegar a gente no corredor, porque, assim, você está tirando, quando a gente estava levando um processo de compras para ser centralizado, e a partir de agora a gente que ia definir o modelo, você está tirando o poder das outras áreas, né? E quem queria perder o poder de definir como que o carro ia chegar, quando, como que ele ia ser atendido, um ministério tinha um serviço melhor do que o do outro, porque um tinha mais orçamento, um era mais organizado, o outro era menos. Então, assim, foi um processo que demandou muito, o que a gente também, por onde eu passei, a gente não era muito bom nisso, e precisamos melhorar cada vez mais na comunicação e na gestão da mudança. Então, a gente precisou começar a aproximar das pessoas e falar, olha, a mudança vai acontecer, é por isso. Sabe aquela coisa, antes de melhorar, piora, né? A mudança, geralmente, você cai num vale, assim, tem que segurar para sair do outro lado, para, então, realmente começar a ver os benefícios. E eu lembro da gente receber ligação, e tipo assim, o pessoal tinha que avaliar o TaxGov, né? Dava estrelinhas, e quando dava menos de 4, o motorista e o contratado perdia dinheiro na fatura, que era acordo de nível de serviço. Primeiro, a pessoa deu 3. Aí eu falei assim, gente, o motorista abandonou a pessoa no meio da esplanada dos ministérios. O que aconteceu, né? O carro parou, teve que... O que foi? Aí você ligou para a pessoa, não, eu achei o serviço muito caro. Aí você explica, olha, você sabia que o modelo anterior era 60% mais caro?
Então, agora sim, o serviço, você está vendo o que está acontecendo, o que é prestado, a avaliação não é para isso. Teve e-mail que a gente recebeu falando assim, eu não consigo pedir carro, eu sou amaldiçoado pelos deuses do TaxGov. Gente, chegou e-mail assim, e de gente que não é pouca coisa dentro das estruturas, não. E foi o trabalho de a gente ir sentando, conversando, desmistificando mesmo o que as pessoas entendiam e eram, às vezes, interlocutores que eram formadores de opinião dentro das pastas. E aí você tinha que chamar e falar assim, não, fulano, vem cá, vou te mostrar como é que funciona, como é que pede, e faz tutorial, e faz vídeo, chama a galera no auditório, explica. Quando a passagem aérea não teve esse problema da adesão ao modelo. Alguns chiaram, mas o negócio tinha tanto problema que quando veio e deixou mais fácil a vida, a galera topou. Quando o TaxGov entrou e tirou o carro do fulano, ele não via mais o motorista e começou a tirar supostas regalias, aí o pessoal chiou. Passou a curva dele, quando chegou para a gente implantar outro modelo, que era o almoxarifado virtual, a boa experiência do TaxGov, o que a gente apanhou, a gente teve um comportamento diferente. Os órgãos queriam entrar antes no novo modelo do almoxarifado virtual. Aí, para mim, isso é muito representativo, que mostra, assim, como que a gente teve problemas, teve esse movimento da mudança, como que a gente precisou ter esse corpo a corpo, levar a questão da clareza da informação, envolver as pessoas no movimento. Veio o projeto seguinte, você criou uma confiança, uma credibilidade, aí as pessoas já estavam entendendo, e a gente estava envolvendo elas mais no processo. Então, virou um movimento já mais contínuo. Então, na tua pergunta, isso para mim é muito fresco na memória, sabe? Que fez muita diferença. E o que a gente está fazendo aqui em Minas, a gente está implementando um projeto de centralização de compras, que o Estado tem uma péssima memória, que assim, em 2014 implantou, deu errado, voltou todo mundo para as áreas de origem. Fala em centralização de compras aqui, o pessoal arrepia. A gente está trabalhando essa lógica da comunicação, de construir conjuntamente, e agora a gente fica colhendo depoimentos, fazendo avaliação das pessoas, como que mudou a percepção e agora o entendimento. O que isso vai mudar na minha vida e para que isso é importante. Então, a tua fala me representa muito esses momentos, sabe? Bem, a Virgínia esgotou aqui o assunto, eu vou falar bem rapidinho aqui. Concordo, Virgínia, com tudo que você colocou. Eu acho que essa questão do planejamento, ela, assim, lógico, né, a instrução processual é importante, eu falei um pouco disso, né, mas eu acho que, de fato, a gente tem que evoluir. Sei lá, contratar serviço de limpeza, fazer aquisição de cartucho de impressora e de coisas mais simples, talvez a gente não precise esquematizar tudo como um projeto. Mas para contratações novas, que ninguém fez, e contratações complexas, não tem dúvida, esse é o modelo que a nova legislação colocou. Virgínia, numa das nossas outras vezes, né, a Virgínia falou como vê e como enxerga, né, que a nova lei de licitações tem todo esse ar de gestor de projetos para o agente de contratação. E eu acho que esse é um ponto inafastável que a gente vai precisar caminhar nessa linha, e que, se isso é importante nas contratações comuns, isso é absolutamente imprescindível na inovação. Agora, indo para o segundo ponto, na questão do RH, né, que o Gabriel colocou, a resposta da pergunta é o 4 de zap na manilha velha, né? Não tem nem o que falar. É o super trunfo do direito administrativo, é pessoal. A gente não tem como falar de qualquer processo, nem de inovação, se a gente não tiver gente. E a real, gente, é que hoje, a Virgínia, acho que vai... A Virgínia, enfim, né, quadro de elite do funcionalismo público, elite. Porque, assim, a qualidade técnica que a Virgínia tem, a gente sabe que a gente não encontra em estados, municípios, nem em cargos importantes da administração. Então, assim, é um privilégio estar ouvindo a Virgínia aqui hoje, né? Mas, assim, eu acho que um ponto que a gente tem que olhar é, que é o seguinte: hoje, para a gente fazer tudo, você precisa de gente que trabalhou com não sei quem, gente que conhece o fulano, gente que sabe quem tem um edital lá do passado, ou então gente que conhece quem trabalhou no PitGov, e a gente fica dependente do contato dessas pessoas para saber o que aconteceu. Não tem história, não tem processo, não tem diagnóstico e não tem avaliação.
Fazer diagnóstico, avaliação, processo de novo, instrução, não é legal, não é bacana, é chato às vezes? Só que não tem jeito, a gente precisa disso para ter memória institucional. Enquanto a gente não tiver isso, e a gente precisar depender do fulano que conhece o ciclano, que trabalhou com alguém, que tem o edital, que tem o documento, que tem o negócio, a Fernanda Denegre, para não falar que foi eu que falei, ela tem uma frase fantástica nisso. Ela tem um livrinho que ela escreveu, agora não sei para quem, para um órgão americano, não sei quem que é, mas é uma publicação que está disponível lá no site do IPEA, da Fernanda Denegre, que é fantástica. Que ela fala que enquanto a gente não estruturar isso para a área de inovação, e ela fala aqui da área de CTI, mas aqui a gente pode falar para áreas meio de forma geral, que querem inovar, enquanto a gente não tiver esse método de gestão baseado em evidências, toda administração vai ser baseada em palpites educados dos gestores. A Virgínia, a gestora, de certa forma, também tem um pouco de cargo de gestão. E a gente, eu e a Virgínia, eu tenho certeza que a gente pode concordar aqui que hoje a gente faz a nossa gestão com base em palpite educado. Por mais educado que a gente seja, isso não é legal, isso não é o ideal. Então, assim, a gente precisa evoluir para a gente ser menos dependente dessa questão da RH. Quadro é importante, capacitação é essencial. Mas isso também não pode ser desculpa para a gente deixar de investir nessas coisas que são importantes. Começar a ter gestão pública baseada em evidência significa, sim, dedicar uma parcela considerável de tempo a criar memória institucional. Isso vem na instrução do processo, mas não é só isso. Isso é coleta de dados, isso é valorização da coleta de dados, indicadores. E pensar que cada ação que a gente faz tem que ter uma avaliação. Avaliação que considere que foi bom, que foi ruim, sem a gente pensar que avaliar significa penalizar alguém, porque tem muito disso na administração pública também. Se você fala, vou fazer uma avaliação do programa tal, já fica preocupado, né? Já não dorme à noite, porque você acha que, ou às vezes tem um pouco disso, de que a avaliação para ser bem feita tem que apontar erro, tem que apontar problema, tem que apontar malversação de recursos, tem que apontar responsabilidade. E isso, se a gente continuar encarando isso como um aspecto necessário, afastável de tudo isso de gestão, a gente não vai se evoluir. Show, Rafael. Show, Virginia. Pessoal, alguém tem mais algum ponto, alguma pergunta, alguma consideração, alguma reflexão, ou algum até, como o Gabriel trouxe, alguns desafios aí que a gente está enfrentando no momento aí para compartilhar? Bem, pessoal, assim, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu vou fazer um pedido. Se todo mundo puder abrir a câmera, ou quem puder abrir a câmera, eu gostaria de começar já os encerramentos aqui do nosso encontro, até que a gente passou um pouquinho. Eu tinha pedido a gentileza do Rafael e a Virgínia se eles pudessem ficar um pouquinho a mais, que eu sabia que os papos acabam fluindo bastante. E aí eu gostaria de tirar uma fotinho para registro. Quem puder, agradeço. Quem não puder, tudo bem. Mas fica esse convite aqui para a gente fazer esse registro final aqui desse nosso... Eu estou falando que é o terceiro encontro, mas é o quarto, na verdade, tá? Que é um terceiro aqui, depois eu explico, mas foram 4, mas esse aqui é o terceiro dentro da linha aí, programática. Então, vamos lá, pessoal. Então, no 3 eu vou tirar. 1, 2, 3. Deixa eu só ver se saiu aqui. Vou tirar mais uma aqui para registrar. Show, pessoal. Antes só de encerrar, só queria fazer um último convite aqui para vocês. E antes de agradecer novamente, pessoal. Isso aqui, como eu falei, esse aqui foi o nosso 3/4 FeioGov. Opa, travou aqui. E aí eu queria já deixar o convite para os próximos. Tá? No dia 27 de outubro, a gente tem o próximo encontro, que vai ser com a Franciele, com o Pedro Henrique. Depois a gente está a confirmar um da Semana de Inovação com o Tadeu e com a Luana. No dia 24 vai ter o Pedro e a Nara. E, por fim, em 15 de dezembro, o Vitor e a Iria. Tá bom? Então, deixo o convite para vocês.
Gostaria de novamente reforçar enormemente meus agradecimentos para todo mundo que esteve presente aqui, em especial Rafael, Virgínia, pela parceria de sempre e pelo tempo e disponibilidade de vocês. Obrigado mesmo aí, Rafael, Virgínia. Muito lisonjeado de poder sempre ouvir vocês aí. Obrigadão mesmo, tá, pessoal? E é isso, pessoal. Obrigadão aí. Boa noite, bom descanso e a gente vai se falando, tá bom? Tchau, gente. Super obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Obrigadão. Parar de gravar aqui.